seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início, né? Mais um culto de celebração para a glória de Deus. Quero já louvar o Senhor, né? Por essa semana, por mais uma semana vencida, para a glória dele, né? Crendo que estar na presença de Deus hoje vai fazer toda a diferença, né? Para a nossa próxima semana, que se inicia hoje. Crendo que Jesus do nosso lado, nós vamos vencendo a cada dia. Amém? Glória a Deus. Para abrir esse culto, eu queria ler um salmo junto com a igreja. Se vocês quiserem acompanhar a leitura, quero ler o salmo de número 95. Se a gente for olhar aqui, que a gente está lendo salmo, né? Esses salmos todos, 91, 92, 93, 94, e por aí vai, é tudo salmo exaltando o nome do Senhor, né? E nós temos que aprender isso, né? Render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, né? Tem vários salmos aqui expressando, né? Louvor e gratidão ao Senhor. E esse culto tem por título culto de celebração. Então a gente tem que entender que a gente está aqui para celebrar o nosso Deus, né? Para adorar o nome dEle, engrandecer o nome dEle. Que Ele é merecedor e digno de todo louvor, toda honra, toda glória, né? E eu quero ler o de número 95, que diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graça. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pastoreio, e rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem os meus caminhos. Por isso jurei, na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, irmãos, tudo que o Senhor quer é reconhecimento, né? Que a gente venha ter por Ele esse sentimento de gratidão. Ele diz aqui de um povo que tinha sido liberto, que estava caminhando com Ele, vendo todas as maravilhas que Ele tinha feito. Mas mesmo assim aquele povo estava com um coração duro, um coração que não sabia agradecer, um coração que só almejava as coisas, mas esquecia de olhar para aquilo que Deus ele já tinha feito.
na vida deles. E às vezes é bem assim que a gente chega na presença de Deus, se esquecendo daquilo que o Senhor já fez por nós, da onde Ele nos tirou, quantos livramentos Ele já deu na nossa vida, quantos escapes Ele já deu, quanta providência já aconteceu na nossa vida. E às vezes a gente nos esquece, e a gente começa a almejar coisas que ainda não aconteceram, e deixa de glorificar o nome do Senhor, pelaquilo que Ele é primeiramente. Né, irmãos, ainda que o Senhor não faça nada, e Ele faz porque Ele é misericordioso e Ele é bom, Ele se compadece de nós, mas ainda que Ele não faça, Ele é Deus, né? Ele já fez o melhor por nós, que é nos chamar, que foi nos atrair para a presença dEle, foi nos colocar aqui para congregar, nos limpar, nos purificar, né, da sujeira que a gente veio trazendo da nossa caminhada. O Senhor nos limpou, nos purificou, tem trabalhado na nossa vida, tem todos os dias trabalhado na nossa vida, todos os dias em que a gente dá a oportunidade para o Senhor, abre o coração para Ele, Ele trabalha na nossa vida, Ele fala conosco. Né? Todas as vezes em que a gente abre a palavra e pede com fé, o Senhor fala conosco, né? Ele fala de várias formas conosco, que a gente venha ter essa sensibilidade, né? Almejar essa comunhão com o Senhor em primeiro lugar. A Emília ministrava aqui na quinta-feira, para quem não estava, ela ministrou aqui na quinta-feira e ela falava disso: eis que estou à porta e bato. Jesus falando, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor está, né, à nossa porta batendo, querendo essa comunhão conosco, querendo estar tempo conosco, querendo proximidade conosco. É tudo que o Senhor quer, né? O sacrifício maior Ele já fez por cada um de nós. Não tem prova de amor maior do que é o do nosso Deus, né? Romanos fala isso. Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes entregou por cada um de nós, não dará juntamente com ele todas as demais coisas, né? E às vezes a gente fica preocupado com coisas, né? Em Romanos fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas que nós almejamos, dessas coisas que têm acontecido, que nós temos visto e que muitas vezes tem nos abalado. Que diremos, pois, se Deus é por nós, se Ele é por nós, se Ele se entregou por nós, quem vai poder ser contra nós, irmãos? Quem vai poder? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus mesmo dizendo que aquele que o Pai deu nas mãos dele, jamais Ele vai lançar fora, jamais Ele vai querer perder um de nós que seja, porque Ele é o nosso bom pastor, Ele cuida de cada um de nós de maneira particular. Nós estamos nas mãos do Senhor, e Ele diz que Ele não abre mão de nós. Ele fez um sacrifício muito grande para estar conosco. Foi pago, irmãos, um alto preço pelas nossas vidas. Nós somos livres, livres para adorar o nome do nosso Deus. A palavra de Deus diz que o preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida não foi com ouro, não foi com prata. O resgate das nossas vidas foi comprado com sangue. O sangue de Jesus que foi derramado lá naquela cruz. Por isso nós somos libertos. Nós somos tirados da mão do inimigo para estar com Cristo. Que a gente venha desfrutar, irmãos, dessa presença maravilhosa na nossa vida. Que a gente venha desfrutar de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. Que a gente venha viver sendo grato a Ele. Aqui o salmista convida: venham, nos alegremos na presença dEle. Vamos cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Vamos nos ajoelhar, vamos nos prostrar diante do nosso Deus.
O único que a gente tem que se prostrar é para o Senhor. O único digno e merecedor da nossa reverência é o Senhor Jesus. Ele é merecedor da nossa reverência, de que a gente baixe a cabeça para Ele. Né? O apóstolo João já dizia isso. Eu estou aqui, estou fazendo a obra, estou falando do amor de Jesus, estou falando do reino de Deus, mas tem um que é acima de mim, que é maior do que eu. Esse sim é digno de ser louvado, de ser adorado. E eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Porque Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Nós estamos aqui, irmãos, mas acima de nós tem um Deus maravilhoso cuidando de nós. Zelando pelas nossas vidas. Né? Sempre cuidou e continua cuidando. Então que a gente venha se alegrar na presença desse Deus. Independente daquilo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, em Deus, nós somos mais do que vencedores, diz a palavra. Pode ser que a gente esteja passando por coisas difíceis, mas sobre todas essas coisas, diz a palavra, nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, com Cristo do nosso lado, com Cristo conosco. Então que nós vamos celebrar esse Deus. Se você quiser se colocar de pé, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração junto com você, uma oração de agradecimento. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Grande Deus, nós queremos, Senhor, nessa noite te louvar, te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor é. Nós queremos te louvar, Jesus, porque nós não fomos merecedores de nada, mas a tua graça nos alcançou. A tua graça nos alcançou, Jesus. E hoje, Senhor Deus, nós temos uma nova chance, uma nova oportunidade. Pai Santo, que nós venhamos viver de acordo, Pai, com essa graça que foi manifesta nas nossas vidas, Senhor Deus. Que o nosso coração venha ser grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez, entendendo, Senhor Deus, que a bênção é consequência de uma vida com o Senhor, de uma vida junto contigo, Jesus. Pai, a tua palavra é bem clara em dizer, Pai, que quando nós ouvimos a tua palavra e praticamos, as bênçãos correriam atrás de nós, Jesus. E nós não estamos aqui por causa de bênçãos, Senhor, porque entendemos que a bênção é consequência de uma vida com o Senhor, Pai. Nós estamos aqui para celebrar o teu nome, nome que está acima de todo nome, Jesus. Nome lindo, maravilhoso. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, por ser na nossa vida, Pai, por nos conduzir. Muito obrigado por fazer parte do seu rebanho, Jesus. Obrigado, Pai, por nos curar, nos limpar, nos alimentar, nos conduzir, Senhor. O nosso coração se alegra na tua presença, Pai. A ti seja toda a honra, glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Seja engrandecido, Pai. Que o Senhor reine na nossa vida, Pai. Que nós venhamos dar lugar para que o Senhor reine em nós, Pai. Reine em nós, no nosso lar, na nossa casa, Pai. No nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Se você quiser aplaudir esse Deus, nós vamos louvar Ele. Ele é merecedor. Te
bom estar reunidos aqui. A palavra do Senhor diz, lá em Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, quando nós estamos assim, em unidade, desce, não é uma unção, sabe? Que só se recebe quando a gente vem na igreja. Porque não tem como ter unidade. Hoje em dia já está todo mundo só cada um no seu celular. Mas ó quão bom e quão suave é, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em unidade. Amém? Fala para o seu irmão, eu gostei demais de te ver aqui. Amém? Ó quão bom, é maravilhoso isso. Sabe, é de verdade. Glória a Deus. Mas nessa noite, eu fico pensando assim, eu só escolho os louvores mais antigos, sabe? Porque eu já estou de idade, eu acho, e só quero essas músicas mais... Porque ela me traz, sabe? Não é a gente repetir aquilo que é velho, mas o Espírito que traz tudo novo. O meu Espírito é novo, não é? E que nessa noite o Senhor possa renovar isso em nós. Você pode ter 7 anos e pode ter 70. Mas quando o Espírito Santo entra, quando ele bate a porta do teu coração e você abre e ele entra, tudo se faz novo. Aleluia. Então você pode cantar assim comigo, olha. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero, Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Senhor, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você pode fazer dessa canção a sua oração. Necessita mais de ti. Eu quero fazer um desafio para você nesse momento. Enquanto nós cantamos o refrão dessa música, eu quero que você ore ao Senhor, fala com o Senhor, Pai, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser transformado. Que a Tua palavra nessa noite possa falar em nossos corações e transformar de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim renova minha vida, necessita ser mudado. Tira, Senhor, tira todo pecado, porque tudo que há, todo vício, todo mau hábito, meu Deus,
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Eu gosto de ouvir toda a igreja cantando. É digno de receber a honra e a glória. Faça o melhor para o Senhor, faça o melhor para o seu Deus. Ele é o Rei eterno, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Erga a sua voz. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Pode dizer Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, diga: eu vim aqui para Te encontrar, Senhor. Eu vim aqui porque eu sei que vou Te encontrar. Eu sei que nessa noite eu vou sair daqui diferente. Eu saio diferente toda vez que nós nos encontramos. Todas as vezes que nós nos encontramos, algo acontece aqui dentro. E nós saímos diferentes. Nada é igual depois. Eis-me aqui.
Continue com seus olhos fechados. Aleluia. Diga isso. Adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Oh, aleluias! Aleluias! Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Se assente por um instante. Como é bom a presença do Senhor, né? É bom adorarmos a Ele, é bom louvarmos o nome do Senhor, porque Ele que nos sustenta, né? Eu sempre digo isso, só estamos aqui porque a misericórdia de Deus se renovou sobre as nossas vidas, porque a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas, não é verdade? Porque senão nós não estaríamos aqui. Em nome de Jesus estamos. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 84. Como disse a pastora Luciana, nós temos lido, né, o livro de Salmos. E o livro de Salmos antigamente, né, quando ele foi feito, ele eram canções que elas eram cantadas. E por isso que nós entendemos que muitos desses salmos foram feitos por Davi, que era um adorador, né? A gente lembra de Davi como um adorador quando ele foi convocado, né? Chamado para... a Bíblia diz que Saul ficava possesso, e aí eles começaram a procurar alguém, falaram, tem um rapaz ali, um jovenzinho, e ele toca a harpa, e a Bíblia diz que quando ele tocava a harpa, os espíritos malignos deixavam Saul. Então ele era um adorador. E é por isso que a Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores, dessa adoração, né? A adoração liberta. Esse tempo que nós passamos aqui adorando ao Senhor, não é um preenchimento de um espaço do culto. Ele não pode ser apenas um preenchimento, mas ele tem que ser algo que vai falar conosco também, né? É uma grande responsabilidade para aqueles que cantam, tocam, aqueles que ministram, porque a adoração também faz parte do culto. A necessidade da adoração. Muitas vezes é ela que vai... Eu tive muita experiência, né, de ser tocado muitas vezes pelo louvor, até mais, não mais, né? Porque eu acho que cada um tem a sua importância, mas às vezes existem cultos que falaram tanto com a gente através dos louvores, que a gente sai cheio da presença de Deus. Então que você aproveite esse momento, esse tempo de louvor, em nome de Jesus. Salmo de número 84, ele vai dizer assim, a partir do verso 1. Salmo de número 84, a partir do verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa, desfalece pelo átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Onde põe os seus filhos? Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor,
Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas, do que habitar nas tendas dos ímpios, né? Porque o Senhor é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não retirará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado um homem em que ti põe a sua confiança. Esse salmo foi escrito, o contexto dele é escrito quando o povo volta para Jerusalém na reconstrução do templo. Eles passaram cativos lá em Babilônia por um tempo, e eles voltam, e ali eles começam a reconstrução do templo. E você percebe nesse salmo o desejo que eles tinham de adorar a Deus, o desejo que eles tinham de poder estar na casa do Senhor. Naquela época, a gente entende que o Espírito Santo não está como hoje, né, pastor Valdir? Hoje o Espírito Santo está aqui, ele foi derramado quando Jesus vem, e ele passa por essa terra, e ele morre naquela cruz por nós, se entrega, morre, ressuscita, e ele nos deixa uma promessa, que viria um Consolador, e esse Consolador veio, que é o Espírito Santo. Mas naquela época não, Teco. Naquela época o Espírito Santo trabalhava, eu costumo dizer, como se fosse um conta-gota, né? Aqueles remedinhos que você vai contando, né? Você tem que tomar uma dipirona, você vai contando uma gota, duas, você não espreme. Tem gente que espreme, né? Mas normalmente você conta uma gota, duas coisas. E era dessa forma que o Espírito Santo agia. E eles entenderam o quão importante era eles estarem na casa do Senhor. A ponto de eles falarem que até eles falavam, né, que até os passarinhos encontrou ninho para colocar os filhos. E ele fala assim: a gente quer habitar, nem que seja na porta da casa do Senhor. E que a gente possa, nessa noite, trazer isso um pouco desse sentimento para nós. Hoje o Evangelho, ele está aí aberto. Por exemplo, nós transmitimos ao vivo o culto pelo Facebook. Então, a pessoa às vezes não pode estar aqui, mas ela assiste ao vivo esse culto. Mas naquela época não. E às vezes isso é legal, é importante, mas ao mesmo tempo isso nos traz às vezes um comodismo. Nós entramos em uma zona de conforto muito grande e esquecemos quão importante é estar aqui hoje. Quão importante é estar na casa do Senhor. Eu me lembro aqui da passagem daquele homem que também ia, lá no livro de Atos, no capítulo 4, a Bíblia diz que aquele homem, se eu não me engano, 38 anos, aqueles que conhecem um pouco mais de Bíblia que eu aí, vai lembrar, acho que é Atos capítulo 4, eles estavam lá, ele estava lá há um bom tempo, e 2 dos discípulos de Jesus, eles iam entrar no templo, e aquele homem estava lá, e ele não entrava, ficava na porta, esmolando. Mas de ele estar ali na porta, por ele estar ali na porta, ele conseguiu viver o grande milagre. E os discípulos falaram: não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se colocou de pé, saiu pulando e entrou dentro do templo, adorando ao Senhor. E que a gente possa ter esse mesmo sentimento. Talvez você chegou hoje aqui cheio de problemas, de dificuldades, situações para serem resolvidas, mas que você possa, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, desejar estar na casa do Senhor. Amém? Com essa palavra eu quero te convidar a dizimar e ofertar.
uma das formas de adorar a Deus também é dizimando e ofertando. Você não paga para vir aqui, você não paga para estar aqui, você não paga para sentar nesses bancos, você não paga para nada aqui na igreja, para receber a palavra. Mas se você entende a importância e aquilo que Deus fez pela tua vida, que você possa dizimar e ofertar. A gente consegue enxergar nesse salmo como era bom e o quanto era desejoso eles estarem na casa do Senhor. Então que você possa dizimar e ofertar nessa noite com toda a alegria do teu coração. Se você quiser envelope, o Marcos está ali, ele pode te levar um envelope. Pastor, não quero envelope, não tem problema, não tem necessidade. Mas se você quiser, peça, ele leva. Se não, se quiser fazer no Pix da igreja, a gente tem um Pix direto na conta da igreja. É ibanovasp@gmail.com, que você possa também fazer isso com toda a alegria do teu coração. Amém? Eu te convido a dizimar e ofertar nessa noite, em nome de Jesus. Se você tiver primícia também, pode trazer, viu? Primícia aqui. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Oh, aleluias, glória a Deus. Eu queria lembrar, tá? A primícia, tem pessoas que estão trazendo, mas se você quiser também ajudar, em dinheiro, em espécie, né? Você pode fazer direto no Pix da igreja também. Se quiser enviar avisando, a gente fez lá, isso aqui é para primícia. Se você quiser pegar o envelope, colocar lá, em vez de seu nome, você colocar primícia, ou quiser colocar seu nome e escrever primícia, você pode colocar aqui direto também. E esse dinheiro vai ser direcionado. Essa semana a gente tinha algumas ofertas. E nós compramos 3 cestas básicas, né? Elas estão ali prontas, elas vão ser entregues hoje, e que a gente possa continuar, né, ofertando também as nossas primícias, em nome de Jesus. Há pessoas que elas se alimentam, né, daquilo que a gente tem conseguido arrecadar. Então, se você quiser, seja em espécie, ou seja em material, você pode trazer, em nome de Jesus. Amém? Estendo suas mãos, vamos orar. Jesus, eu quero agradecer, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar tudo que foi entregue hoje nessa noite, seja dízimo, seja oferta, Pai, seja o que foi direcionado direto na conta da igreja, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoar e retribuir, Pai, aquilo que os teus filhos tem entendido como dízimo e oferta, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que eles não fazem por troca, porque isso não é troca, mas que o Senhor possa abençoá-los de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Antes das crianças subir, eu quero dar 2 recados. Os carros, tomem cuidado com os carros, conforme deixa, né, para não deixar em esquina, essas coisas. Há umas 2 semanas atrás, diz que a polícia passou aqui na frente e a gente fica com medo de ter uma multa, né? Vem na igreja e para sair abençoado, e daqui a pouco toma uma multa, né, na porta da igreja. Então, toma cuidado. Se for preciso, conversa com o diácono aqui, aqui mesmo, debaixo da cobertura. Eu já falei, pode colocar um rente o muro aqui para o lado de dentro e um virado aqui para dentro também, rente o muro, mas não deixa, lá a gente arruma. A minha garagem ali já tem 3 carros lá dentro, e a gente vai se organizando aí,
né? Eu já falei qual é o meu desejo lá no fundo, pastor Valdir. A gente tem um terreno grande, quase do tamanho daqui. Eu já falei, minha vontade é de abrir um portão ali e fazer um estacionamento lá no fundo, porque aí os irmãos vão entrando e vão colocando o carro lá no fundo, né? Fica mais fácil. Então, estou orando a Deus, se Deus quiser e permitir, a gente vai fazer isso, né? Põe um estacionamento aqui no fundo. Eu moro aqui do lado, né? Então lá no fundo eu acho que dá uns 10, 12 carros. Então não tem perigo nem de deixar carro na rua. Amém? Então tome cuidado em nome de Jesus. Eu quero lembrar que quarta-feira a pastora não conseguiu fazer a live, mas ela tem feito a live às quartas-feiras, às 20 horas, né? Pelo Facebook da igreja. Quinta-feira nós temos quinta profética. Eu acho que a pastora Eliette que vai ministrar. Quinta profética às 19h30. Sexta-feira, às 15 horas, nós temos Tarde da Bênção. A pastora Luciana que tem tomado conta da Tarde da Bênção, né? E tem sido bênção. Então, eu te convido, inclusive quem vai tomar conta da Tarde da Bênção essa semana que vem, eu e a pastora, né? A pastora Luciana tem um compromisso, mas nós vamos estar aqui para que a Tarde da Bênção funcione normalmente. Amém? Porque é assim que funciona. O obreiro não está, quando o pastor não está, as coisas funcionam. É assim que tem que funcionar, melhor ainda, na verdade, eu acho. E sexta-feira à noite, nós temos o nosso momento de estudo. Está muito bom, sabe? A gente tem estudado sobre a postura do cristão. Né? Nós temos falado sobre ética. Ética individual, ética social, ética teísta. Né? Então, eu te convido para estar aqui todas as sextas-feiras, às 20 horas, para você aprender mais do Senhor. Amém? Quem tem vindo, tem gostado. E é um bate-papo, é um culto diferente. Não tem louvor, é palavra. A gente começa aqui 8 horas para acabar às 9, né? Às 9, né, Mário? Às 9, não às 9. Inclusive eu quero até deixar avisado aqui, quem precisar ir embora 9 horas, pode ir embora 9 horas, não tem problema não. Viu? Que precisar ir embora, pastor, tem que ir embora, que eu tenho compromisso. Tranquilo, mas é das 8 às 9. É porque sempre vai pintando dúvidas, conversas, e depois a gente fica sabendo o tanto que Deus falou. A gente nem entende, e depois a gente vê o tanto que Deus falou, e tem sido esclarecedor esses momentos de estudo. Então eu te convido para estar aqui na sexta-feira, às 20 horas. E domingo temos o nosso culto de celebração, às 18 horas todo domingo. Amém? As crianças vão sair, né? Cadê as crianças? Vem aqui na frente. Eu sei que tem algumas pessoas nos visitando hoje, a primeira vez. Depois eu quero te conhecer. Você não precisa levantar não, viu? Pode ficar tranquilo. Eu lembro que uma das coisas que eu ia, quando eu ia na igreja, assim, o maior medo, a maior vergonha que eu tinha era de... Oi, tudo bom? Saudade de você, senhor. Era vergonha de ficar de pé, né? Eu conheci uma... Não é, Samuel? Beleza, então. E agora a gente vai ouvir a palavra, não vai? Eu conversei com ele ali. Eu lembro que eu conheci uma pessoa que ela tinha mania de assim, tinha 10 visitantes, ela fazia cantar 10 vezes a mesma música. Eu falei, gente do céu. Né, Emília? A Emília conhece também. Fazia cantar 10 vezes a mesma música. Eu falei, gente do céu, o visitante vai embora. Quando você vai ver, já foi embora, né? Estenda as suas mãos para cá, vamos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida dessas crianças que têm sido ministradas. Muito obrigado, porque daqui vai sair obreiros, daqui vai sair diaconisas, diáconos, vão sair evangelistas, vão sair pastores e pastoras, levitas, músicos, pregadores, e é isso que nós declaramos, que nessa tarde, ou melhor, nessa noite, a tua bênção esteja sobre a vida de cada uma delas. Abençoa também a vida das tias, das professoras que têm subido. Pai, levanta cada vez mais obreiros. Trabalho com as crianças não é fácil, demanda tempo. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoar a vida delas, em nome de Jesus. Amém? Pode acompanhar a Agatha, a Aline, né? A Aline, eu gosto disso aqui, o povo vai chegando e já vai trabalhando, né? A Aline, não, se não trabalhar, não come. A Aline, ela já ajudou o dia que a gente fez o trabalho das crianças aqui, naquele sábado, e ela chegou aqui, né? Quando foi ver, já estava trabalhando, né? E eu, tá certo, tem que trabalhar mesmo, né?
Né, e eu estou feliz. Ela trouxe o namorado dela ali, né? Deus abençoe. Ela me apresentou ali, viu? Em nome de Jesus. Quem mais está nos visitando? Primeira vez hoje? Primeira, segunda vez? Tem alguém? Deus abençoe vocês. Mas eu conheço vocês de algum lugar, não conheço? Juro que parece que eu conheço vocês de algum lugar, viu? Mas Deus abençoe, sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, essa casa é de vocês. Primeira vez também, né? Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, essa casa é de vocês, viu? Em nome de Jesus. Vocês já são de casa, tá? Eu não vou falar mais o nome de vocês, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. O restante todos são de casa, que Deus possa abençoar. Tem mais alguém? É a primeira vez que vocês estão aqui ou não? Não? Então me perdoa, viu? Pastor é ruim de memória. Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus. Então, o restante todos são de casa. O pastor Valdir está aqui para ceiar com a gente. Estou acertando aqui para ele já trazer a palavra agora no começo do mês. Né? Vamos conversar aqui, acertar depois do culto. Então, o pastor Valdir está aqui. Hoje ele me ligou, fiquei muito feliz quando ele disse: pastor, eu não vou para São Paulo, posso ceiar com vocês? Eu falei: gente, é um prazer, não é verdade? Até porque eu sempre digo isso. A ceia não é da Igreja Batista. A ceia não é da Igreja Batista. A ceia é a ceia não é minha, ela é da Igreja Batista. Então a gente tem que, quer tomar, vamos tomar ceia, né? Em nome de Jesus. Inclusive um dos assuntos da aula de sexta-feira foi esse, né? Quem estava aqui sabe, né? Que a gente falava sobre esse cuidado, né? Esse ultra secreto, né? Aqui não é nada ultra secreto, hiper fechado, não. Aqui é a casa do nosso Pai, do nosso Deus, né? Então, todos têm acesso. Se você está na bênção, pastor, mas eu não faço parte dessa igreja. Você está na bênção com Deus? Você está na bênção com o Senhor? Ceia, não perca a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra, porque eu quero... A Luciana está aí, Lu. Ela tinha um recado para dar. Cadê a Lu? Está lá em cima, Lu? Não, beleza. A hora que ela chegar aqui, ela me chama. Ela tinha um recado. Inclusive, põe para mim, Mate, antes de você abrir a Bíblia, porque eu aprendi, né? Assim, com um pouquinho que eu sei, que quando você manda abrir a Bíblia, você manda não, porque ninguém manda, mas quando a gente pede para abrir a Bíblia, a gente tem que ler. Né? Porque às vezes a gente fala, abre a Bíblia, aí fica falando, é horrível. Então, quando você pedir para alguém, você está aqui em cima, fala assim, abre a tua Bíblia, aí você lê logo, depois você fala o que você tiver que falar. Como eu não pedi para abrir, eu quero lembrar do encontro de mulheres, vai ser agora em outubro, dia 21/10, a partir das 15 horas. A Fabrícia, psicóloga, ela é cristã e ela é psicóloga, ela vai estar aqui ministrando a palavra para as mulheres. E aí a Lu tinha pedido uma oportunidade, e aí eu vou dar essa oportunidade para ela falar um pouquinho a respeito desse trabalho. E aí eu espero que todas as mulheres que estão aqui hoje possam vir aqui, porque eu tenho certeza que vai ser abençoador para a tua vida. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Bom, como o pastor já adiantou, né? Vai ser dia 21 nosso encontro de mulheres. E eu quero fazer uma convocação, tá? Não é nem um convite, é uma convocação. E eu quero ler um versículo aqui com vocês. A gente fala muito sobre a mulher de Provérbios 31. E não é por acaso que nós falamos, e nós vamos falar mais um pouquinho, tá? O verso 20 diz assim: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Esse culto, esse encontro de mulheres vai ser uma oportunidade para nós falarmos desse desapego material, dessa generosidade, desse ato de estender a mão a quem necessita. E eu quero te fazer uma pergunta para você levar para sua casa. Você já pensou que a necessidade da sua irmã pode estar guardada dentro do seu guarda-roupa? Uma coisa que você não usa, uma coisa que talvez você tenha ganhado, não foi de seu agrado, você ficou sem graça de dizer, e às vezes a sua irmã pode estar precisando justamente disso. Então, qual que é a proposta? Você vai olhar no seu guarda-roupa, você vai pegar uma roupa em excelente estado, viu, gente? Você vai olhar para aquela roupa e vai dizer, eu compraria essa roupa, então eu vou doar essa roupa. Você vai olhar lá na sua necessaire, nossa, eu ganhei um perfume da prima de 5º grau do meu marido e eu nunca usei. Você vai doar esse perfume. Você vai pegar um acessório de cabelo, você vai pegar um livro,
né, que não tem o seu nome em todas as páginas, por favor, tá? E você vai trazer. E nós vamos montar um stand bonitinho, vai ficar tudo ali organizadinho, e aquela mulher que chegar e olhar, poxa, isso aqui me serve, isso aqui me interessa, vai levar para casa, né? Então, você vai estar abençoando a vida de alguém e com certeza alguém também vai estar abençoando a sua vida. E mais, a Fabrícia vai estar colaborando com a gente, vai estar falando o que isso causa no nosso psicológico, na nossa mente e até mesmo no nosso corpo. Esse ato de generosidade que nós vamos estar falando um pouco mais, né, sobre essa mulher de Provérbios e vamos estar tendo também a oportunidade de colocar em prática. Certo? Posso contar com vocês, mulheres? Sim? Outra coisa, para facilitar. Nos nossos encontros a gente tem aquele esquema, né, de cada uma traz um pratinho de salgado, um bolo, né? Você não paga menos de 15, 20 reais num bolo, certo? Você não vai precisar trazer nada, tá? O ministério vai dar o lanche, a gente vai ter a nossa confraternização, né? Nós temos um dinheiro em caixa, nós vamos fornecer o lanche. Então, esse dinheirinho que você traria alguma coisa, você pode comprar algo para trazer se você não tiver, né? Você pode comprar um acessório de cabelo, um lenço. Tem a lojinha do chinês, gente, tem umas maquiagens lá boas, né? Precinho bom, né? Mulher é fácil, uma bolsinha, uma carteira, alguma coisa, qualquer coisa, gente. Mulher é uma coisa assim que é muito fácil de mimar, é ou não é? Ah, irmã, mas eu ia vir no encontro, eu não tinha dinheiro nem para trazer um bolo. Vem. Esse não é o foco, tá? Não é o foco. O foco sempre vai ser Jesus, vai ser a palavra de Deus. Você vai receber de Deus também. Então venha, tá? Não deixe de vir. É uma oportunidade? É, mas se você não tem condições, amém. Não vai faltar um mimo, alguma coisa que talvez você vá levar para sua casa ou alguma outra irmã. Certo? Então não tem desculpa, tá? Se você tiver, é uma oportunidade. Talvez não seja a sua hora, mas se for, dá uma olhadinha lá e pensa com carinho, tá bom? Então eu espero vocês dia 21 de outubro, às 3 da tarde. Amém? Deus abençoe. Isso, obrigado. Presbítera Luciana. Aí a gente tem a pastora Luciana. A gente tem a Luciana, aquela de Mogi, aqui tem várias Lucianas. Tem mais alguma? Acho que não. Quem? Esse Marco é um palhaço, né? Amém. Gente, esse negócio do apego, ele é tão sério. Tem um programa na TV que fala do... eu não me lembro de ser desapego. A pastora que assiste, às vezes eu pego aí, ela assistindo. Gente, as pessoas... Oi? Tem acumuladores, tem, eu já vi, mas eu acho que na GNT, eu acho que até a Sabrina Sato que fazia, isso aí é ela que faz? Oi? Eu acho que é, não sei. Gente, eu não sei como que a pessoa consegue guardar tanta coisa dentro de uma casa só, porque é muita coisa. E aí eu vou confessar o nosso pecado. Eu e a Ed, a gente tem que tomar cuidado, porque... A gente vai juntando coisas, vai juntando. Esses dias eu falo, me ajuda aí, minha filha. Aí toda hora ela dá. Desapegue se for capaz. Legal, é isso mesmo, né? Eles pegam. Essa semana eu tinha uma mulher lá, que ela morava dentro de uma casa, e ela tinha o guarda-roupa dela, e ela pegava o guarda-roupa de outra pessoa, usava a parte da outra pessoa e da outra pessoa. Gente, aí você ia ver, ela usava 1/3 daquela roupa. É assim, né? Em casa, graças a Deus, a gente tem muito costume de assim, não sei, esses dias eu tenho algumas camisas, eu vim para São Paulo, engordei um pouco, aí as camisas estão apertando, aí eu já falo, Ed, ó, desapega, vamos dar, já vai dando, porque até para poder vir outra. Eu, para quem não me conhece, eu pesava 136 quilos, e em 2016 eu fiz uma cirurgia bariátrica. Não porque eu queria, mas era por necessidade. Porque senão eu ia morrer. Eu falo que eu não chegaria na pandemia. E aí, eu em 20 dias, eu devo ter perdido, sei lá, uns 15 quilos, né? O Arthur, o senhor nem acompanhou muito isso aí. Você perde muito, homem principalmente, o metabolismo é mais rápido. E aí foi assim, com 30 dias eu fiz a primeira troca de guarda-roupa. Tudo que eu tinha, tive que dar. E eu não sei para quem, eu lembro que um dia tinha um bazar na igreja que a gente toquei, a pastora tomava conta,
E aí um dia ela pegou uma calça minha. Uma calça era imensa, cara. E aí eu não sei quem um dia olhou assim, meu, mas que calça grande. Nem sabia, a pessoa nem sabia que era minha, porque não tinha o que fazer. Falei, pega isso aí, transforma num pano de chão, né, alguma coisa, faz uma tenda, alguma coisa, porque era muito grande. E aí depois a gente vai perdendo um pouco, mas eu troquei de guarda-roupa mais ou menos umas 3 ou 4 vezes. E a última vez que eu troquei de guarda-roupa, porque eu fiz a plástica, e eu tirei só de barriga 3,2 kg, pele na verdade, né? 3,2 kg. Eu lembro que uma vez eu fui no Chibata, aqui algumas pessoas sabem disso, eu morava em Minas, e eu vim aqui assinar o documento, a escritura da nossa casa. E aí eu passei naquele Chibata para baixo da linha de trem. E aí eu entrei no mercado e fui para um corredor, fui para o outro. Quando eu olhava para trás, eu vi o segurança atrás de mim. E o segurança, daqui a pouco eu ia para outro corredor, Gilberto, e o segurança atrás de mim. Aí eu falei, vamos embora. Não sei, acho que o cara está ali atrás da gente, ali de mim, né? Aí a gente passou no caixa. Aí eu perguntei para a moça, aquele rapaz trabalha aqui? Ela falou, trabalha. Eu falei, eu estou constrangido aqui, porque ele está andando atrás de mim. Eu não sei se ele está pensando que eu estou levando alguma coisa, mas eu fiz bariátrica. Eu andava de moletom, era uma pochete que eu tinha aqui na barriga. E aí eu lembro quando eu passei nele, me deu um negócio assim, eu falei, você está achando que eu estou te roubando alguma coisa aqui dentro? Ele, não, senhor. Eu falei, isso aqui é a barriga, e abaixei assim, ó. Aí daquele tanto de pele. E aí foi a última vez que eu troquei de guarda-roupa por causa da cirurgia, né? E eu lembro que muito pouca coisa eu comprei. De todas essas vezes que eu troquei de guarda-roupa, poucas coisas eu comprei. Eu lembro que eu tive que comprar um terno, mas mesmo assim eu tinha ganhado terno. Então assim, por quê? Porque a gente sempre teve esse desapego. Isso não é bom. Tem coisas que a gente guarda que a gente nem usa. Assim, isso não é apenas com roupa. Muitas vezes é com sentimentos nossos. A palavra já começa... A gente fica guardando sentimento que não é mais nosso. Sentimentos, sensações, experiências que já não eram para ser guardadas. Eu sei que não é fácil. Esse desapego não é fácil. É bem difícil. Você se libertar de algumas coisas. Quando a gente fala de uma roupa, Dona Maria, é fácil, né? A gente dá. Mas de sentimentos não é fácil. Mas nós temos um Deus que pode mudar a minha história e a tua história nesse sentido. E Ele está aqui hoje, nessa noite. E eu não sei por que eu estou falando isso. Porque tem coisas que estão aqui dentro e elas estão ocupando espaço. Elas estão ocupando espaço de experiências que você podia estar tendo hoje. E você não está tendo porque você está com tudo isso guardado dentro do guarda-roupa chamado Danilo, por exemplo. Todo guarda-roupa tem um limite. Não dá para colocar... Chegou uma hora que não cabe mais cabide. E aí tem muita vida que está cheia. Tem muita vida que os cabides estão lá empilhados. E situações e experiências e sentimentos, marcas que não são mais para você. E Deus está falando hoje, nessa noite, é da parte de Deus que eu te falo. Deus está falando com você hoje, nessa noite, que é para você abrir mão disso tudo. Abrir mão desses sentimentos que estão aí dentro, ocupando espaços que não é mais para estar. Eu sempre falo aqui quando eu ministro que toda casa tem um quartinho da bagunça, não é verdade? Quem tem um quartinho da bagunça aí em casa? Mas você sabe que na verdade nós não podíamos ter? Não podia, Elias. É mesmo? Não é mais quartinho da bagunça, né, Carol? Não pode. A gente não pode ter quartinho da bagunça. Às vezes ele está meio bagunçado por um dia, 2, mas você vai lá, arruma. Porque aquele quartinho da bagunça é aquele quartinho que tudo que é... não põe aqui que depois eu resolvo. É mera coincidência que eu estou falando. Mas sabe por que a gente se identifica? Porque eu sou ser humano também. E às vezes a gente começa a guardar. Gente, eu estou com uma estante ali, onde fica a impressora. E aí a pastora chega, vai arrumando tudo.
Aí eu fui mexer hoje, cara, já está cheio de papel de novo. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, eu vou guardando esses papéis. Não, eu vou fazer rascunho. A pastora odeia, porque ela fala, você pega qualquer papel. Hoje eu melhorei, gente, porque quando você me vê com o telefone aqui, ó, é porque minha mensagem está aqui, né? Eu tenho um bloquinho de nota e fica aqui. Mas antigamente, eu pegava, aqui, ó, eu pegava notinha de mercado e eu fazia um esboço na notinha de mercado. Às vezes eu vou ler meu esboço aqui, eu não sei o que eu estou querendo dizer, você imagina uma notinha de mercado? Aí tinha que guardar a notinha de mercado, porque eu fiz um esboço. E Deus está falando, gente, para com isso. Para com isso. Então, que a gente hoje, nessa noite, a gente possa nos libertarmos de tudo isso, de todo esse sentimento, de tudo aquilo que não nos serve. Hoje é dia de ceia, é dia onde Deus quer tirar o peso, o jugo. Deus quer tirar de nós tudo isso que nos prende, né, que nos aprisiona. E eu não estou falando isso fora da palavra do que eu vou ministrar hoje não. Abra a tua Bíblia, agora sim, no Salmo de número 62. Salmo de número 62, eu quero deixar um texto base aqui para a nossa mensagem. Que a gente possa sair daqui hoje livre, leve. Sair daqui diferente de como nós entramos. O Evangelho é para isso. Essas boas novas, elas vieram para isso, para nos libertar, para nos tirar aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos prende, que não nos deixa viver a totalidade de Deus para as nossas vidas. E a gente continua debaixo desse jugo. E eu não estou falando do jugo no sentido que nem a Ana Paula outro dia ministrou aqui. Até preciso marcar para você ministrar um domingo. Mês que vem, já pensa em um domingo que você pode ministrar, viu, Ana? Ana tem uma palavra assim que nos liberta, né? E ela falava sobre isso, que o jugo, na verdade, quando Jesus fala do jugo dele, ele fala da divisão de peso. Ele fala de te guiar. Mas quando eu falo desse jugo que te aprisiona, é aquele que faz com que vocês exerçam uma força que já não era para estar sobre os seus ombros. E a gente vai carregando, Milton, isso. Eu lembro um dia, nunca me esqueço daquela mensagem da pastora Luciana, dos penduricalhos, né, pastora? Nós vamos carregando penduricalhos. Penduricalhos vão sendo carregados e chega uma hora que a gente está carregando 2 pesos nossos. Eu sei o que é isso, 136 quilos. Esses dias atrás eu passei mal, algumas pessoas não ficaram sabendo. Eu passei mal, o dia que o pastor Edilson esteve aqui, eu brincava, né? Que eu nem levantei a mão naquele dia, que se eu levanto a mão, Jesus me leva. Porque pensa numa situação horrível, um aperto, eu não conseguia respirar. E eu cheguei no hospital, depois que todo mundo foi embora. E aí eu fui para o hospital, 135 batimentos cardíacos, meu coração estava acelerado. Minha pressão, 15/10, que para mim antigamente era normal, 15/10. Minha pressão chegava a 18, a 19, tomando remédio, quando eu era obeso. Mas eu cheguei lá e depois, quando eu tomei 2 remédios, um para desacelerar o coração, para baixar a pressão, tomei um remédio para tirar dor, porque ficava uma dor no corpo. E depois eu falei assim, gente, isso é horrível. Ainda bem que o meu coração estava acostumado com o Danilo gordinho, porque ele batia para 2. 136 quilos. Hoje eu peso 85. Mas eu já cheguei a pesar 67, 68. Metade do meu peso. Eu cheguei a pesar 68 quilos. Metade do meu peso. Ele batia, o meu coração, Edmar, batia para 2. E aí quando ele chegou nos 135 batimentos cardíacos, eu falei, ele só não estourou porque ele estava acostumado a bombear sangue para 2, então beleza, mas chega uma hora que não aguenta, a expectativa de vida da gente vai diminuindo, então que a gente tire sobre os nossos ombros, das nossas vidas, tudo aquilo que hoje está nos pressionando, em nome de Jesus. Salmo de número 62 diz assim, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha e a minha salvação, ele é a minha defesa, não serei grandemente abalado.
Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras com a boca, bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. O verso 5 diz: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. E o 6 diz: só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa e não serei abalado. Feche seus olhos. Deus, eu quero agradecer. Muito obrigado por essa palavra, por tudo que o Senhor tem falado e ministrado aos nossos corações. E que o Senhor se revele a nós nessa noite, da forma que o Senhor quiser. Eu tenho certeza que só por ler essa palavra o Senhor já ministrou as nossas vidas. Eu sei que algumas pessoas aqui já estão sendo tocadas por Ti. E que possamos sair daqui diferentes, em nome de Jesus. Salmo de número 62, Salmo de Davi. Eu li aquela hora o Salmo 84, já dos filhos de Coré. É um salmo em um outro contexto, mas esse daqui é um salmo escrito por Davi. E todo mundo que me conhece aqui sabe que eu gosto de falar qual que é o contexto do salmo, porque quando você entende o contexto, você sabe o porquê o salmista estava falando aquilo. E o contexto desse salmo, do salmo de número 62, segundo Samuel, capítulo 15, capítulo 16. Emília, você baixou só um pouquinho? Isso. O salmo de número 62, o contexto dele é o segundo 62, o contexto dele é segundo Samuel, capítulo 15 e segundo Samuel, capítulo 16. O que estava acontecendo aqui? Para você ter uma ideia, Davi, ele estava como rei, né? Mas ele vai sofrer vários ataques, pessoas tentando tomar o reinado dele. E nesse momento, segundo Samuel capítulo 15 e 16, uma das pessoas que estavam tentando, e na verdade chegou a tomar o palácio, foi o filho, Absalão. A Bíblia diz que chega aos ouvidos de Davi que Absalão está vindo. Ele se uniu a algumas pessoas e ele está vindo tomar o reino. Qual que é a decisão de Davi? Davi fala assim: não, eu vou embora. Ele pega as pessoas que estão com ele e ele vai saindo. É tão interessante que chega uma hora quando ele olha, os sacerdotes estão trazendo a arca. Ele diz: não, o que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus? Leva a arca de volta para lá, porque se Deus for na minha vida, eu vou ver essa arca de novo. Então leva essa arca lá para dentro da coisa e fica lá, serve a Deus, cuida dela, porque se Deus for comigo, eu vou ver essa arca. E ele deixa, a Bíblia diz que ele deixa serviçais lá e leva algumas pessoas. Para você ter uma ideia, que no capítulo 16 de 2 Samuel, a Bíblia diz que, para você entender um pouquinho, que se você quiser, abre a tua Bíblia, 2 Samuel capítulo 16, só para você entender o que ele passou, e a atitude de Davi em meio a toda essa dificuldade. 2 Samuel capítulo 16, quem está entendendo aí até agora, diga glória a Deus. Davi escreve aquilo no meio de toda essa luta, a perseguição do filho Absalão, querendo tomar o reino. Davi, ele escolhe não lutar, e ele vai embora, deixa a arca, deixa tudo. E a partir do verso 5, do capítulo 16 de 2 Samuel, diz assim: e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul. Olha só, ele era perseguido pelo filho, que estava tomando o reino, descendentes de Saul ainda, da família de Saul, ainda estavam perseguindo. A Bíblia diz que o nome desse camarada era Simei, filho de Gera, e saindo, ia amaldiçoando. Davi ia andando, e aquele cara ia amaldiçoando a vida de Davi, chamando Davi de assassino, falando que ele era assassino. A Bíblia diz aqui, olha o que o verso 6 diz: e atirava pedras contra Davi, contra todos os servos do rei Davi.
ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Gente, eu consigo imaginar Davi andando aqui, uma parte daqueles valentes dele, e os valentes de Davi eram valentes mesmo, não é igual eu não, que a hora que o negócio aperta eu corro. Não, tá precisando de alguma coisa, eu não posso aí, né? Às vezes a gente faz assim. Aí, ó, um valente aqui, e os caras iam tacando pedra. E Davi com esses homens do lado. O verso 7 diz assim: amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, homem de sangue, homem de Belial. Gente, Belial era uma pessoa que falava assim: você é do cão, você é do demônio, você não vale nada. É mais ou menos isso que ele dizia. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Gente, você começa a entender porque Davi fala assim: esse povo fala que te serve, que te louva, mas na verdade na língua dele só tem mentira. Porque nós hoje que conhecemos a Bíblia, a gente entende o quanto que o rei Davi cuidou da família de Saul. Gente, há alguns domingos atrás, vocês devem lembrar que chega o camarada para dizer: o rei Saul morreu. Como que você sabe? Ele estava com a coroa. Quem lembra dessa ministração? Esses dias atrás eu preguei. Você não lembra? É algo que a gente começar a meditar, porque a gente tem que guardar algumas coisas. A Bíblia diz que o cara chega lá com a coroa de Saul, e aí fala assim: o Saul está morto. Aí Davi: como que ele está morto? Não, sabe o que é? Porque ele chegou no lugar, os filisteus iam matar ele, e aí eu estou aqui. Ele falou: faz o seguinte, me mata. E eu, com a minha espada, eu acabei matando ele. Aí ele falou: como que você mata um rei? Sabe o que você merece? Morte. Ele vai lá e mata o cara. O cara foi entregar a coroa para ele, e o cara morre. Você está entendendo? Então assim, você vê que em todo tempo Davi honrou com aquela família, honrou com Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul e ele não matou. E ele disse: quem sou eu para tocar no rei? Se Deus levantou, que Deus abata. Então você consegue entender que aquilo que Davi estava passando, aquelas acusações, não eram verdades, porque a Bíblia nos mostra que não era verdade, né? Ele continua dizendo: de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado, já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque é um homem de sangue. Essa palavra desgraça é muito séria. Sabe o que significa? É aquele que não tem graça. É a pior coisa que pode existir. Você não tem a graça. Todos nós aqui temos a graça de Deus. Se fosse, você está sem a graça de Deus. Gente do céu, isso é muito sério, né? Aí ele continua dizendo: então disse Absai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao meu rei, Senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Então o camarada fala assim, o servo: gente, o que esse cara está te ofendendo, rei? Deixa eu acabar com ele, é só uma espadada, a cabeça dele vai voar lá longe, né? E aí disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruai? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria? Porque assim fizeste? Disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos: eis que o meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Então, enquanto mais ainda esse benjamita, deixa-o amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor hará a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirando pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei Davi e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Esse homem estava saindo porque lhe tomaram o reino,
ele tinha a oportunidade de ir lá, destruir tudo aquilo, acabar com aquele homem, e ele fala, deixa. E eu começo a entender nesse contexto que Davi estava num momento de dificuldade. Davi estava em desvantagem, Davi estava sofrendo ameaça de morte. Ele era vítima de um projeto arquitetado pelo seu próprio filho. A Bíblia diz, se você for para a história, que Absalão sentava na entrada da cidade e disse, o que você quer com o rei? Eu quero isso. Se eu fosse teu rei, eu resolvia. Por isso que é perigoso quando você fala, se eu estivesse no lugar de fulano, não se ponha no lugar de fulano. Não se ponha. E era assim que Absalão foi trabalhando. E ele foi, se eu estivesse no lugar do rei, eu trataria você diferente. Foi dessa forma. Então, ele foi vítima dessa trama. Dessa mentira que armaram e que queria destruir ele. Davi estava passando por um momento de estresse, um momento de muita dificuldade. Eu falei aqui que há 2, 3 semanas atrás, para mim, foi um grande pico de estresse que eu senti aqui. E o que eu senti não é 1% do que Davi estava passando. O que eu senti, o que eu passo, não é 1% do momento que Davi estava passando. Ele estava em um momento de dificuldade, pressão, estresse, e tudo aquilo é fácil de desestruturar uma pessoa. Eu acho interessante que eu e você, muitas vezes, entramos nesses processos, mesmo não passando por tudo que Davi passou. Entramos em um caminho de dificuldade, de lutas, de problemas. Hoje, o que mais você escuta é problemas emocionais que as pessoas estão passando. Hoje, para mim, muito mais do que físicos, são os problemas emocionais. É lógico que muitos problemas físicos, problemas emocionais que acabam desencadeando problemas físicos, mas a maioria dos problemas hoje são emocionais. E era exatamente isso que Davi estava passando. Nós acabamos de ler que, mesmo em meio àquela dificuldade toda que Davi estava passando, desse momento de estresse muito grande, e que muitas vezes eu e você passamos, muitas dificuldades nós estamos passando no dia a dia, a gente consegue entender que mesmo em meio a tudo isso, Davi teve tranquilidade. Certo? Mesmo em meio a toda essa luta, toda essa dificuldade, Davi permanece tranquilo e em silêncio. Se eu tivesse no lugar de Davi, quando aquele camarada fala assim, e aí, posso? Era só um sorriso, destrói. Porque esse é o nosso sentimento. Eu estou falando de mim, eu não sei você, mas esse seria o meu sentimento. Gente, chega, tudo tem um limite. Mas você vê Davi, ele mantém aquela tranquilidade, ele permanece em silêncio. Olha o que disse o verso 1 do Salmo 62, em silêncio diante de Deus minha alma espera. O Salmo 62, o verso 1 vai dizer isso. O verso 5 vai dizer a mesma coisa, que a minha alma espere em silêncio diante de Deus. Agora me fala aí, como que ele conseguia isso? Para mim é a grande questão, como? Como você ficar tranquilo e paciente em um momento de tanta aflição que a gente tem vivido, ou que nós estamos vivendo? E isso é muito particular, viu? Esses picos de emoção, de estresse, que a gente passa, isso é particular, não dá para você comparar. Você está passando por isso, você está assim só por causa disso, você está assim só por essa situação.
Não, para. Se você pensa dessa forma, não pense mais, porque isso é muito relativo. Isso sim é relativo. Aquilo que é muita pressão para mim, para você pode ser pouco. Aquilo que é muito para você, para mim pode ser nada. Mas o que é importante aqui é você ter tranquilidade para que nesse momento de dificuldade, de luta, você possa permanecer tranquilo. Você possa dar o passo certo. O que Deus está querendo de mim e de você hoje nessa noite é que no meio dessa luta, dessa dificuldade que a gente está passando, a gente possa ter isso. Davi, né? Ele fala isso, ele permanece calado, ele sabia que era somente Deus que podia socorrer ele, e ele sabia que era só, ou melhor, ele confiava que só Deus podia tirar ele daquela dificuldade. Então, a primeira coisa que a gente entende nessa noite é isso. Você precisa confiar em Deus e você precisa saber que é só Ele que pode fazer isso. Ou o que ele diz no verso 2, somente Ele é a minha rocha, a minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. O verso 6 vai falar a mesma coisa, somente Ele é a minha rocha, a minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Davi revela aqui a fé, que ele estava com fé em Deus. Era em Deus que ele confiava. Ele não confiava no guarda que estava da direita, no guarda que estava na esquerda, ele não confiava, não, ele confiava em Deus. E é dessa forma que hoje nós precisamos sair daqui hoje, ou melhor, sair desse culto hoje, pensando nisso. Você precisa confiar em Deus. É no Senhor que a tua confiança precisa estar. A primeira forma de você aliviar essa pressão, esse estresse que você está sofrendo, é esperar em Deus. Esperar em Deus não é cruzar o braço. Esperar em Deus não é sentar no sofá da tua casa, cobrir a tua cabeça e não querer ver ninguém. Esperar em Deus não é apenas esperar que algo aconteça do céu, não foi isso que aconteceu com Davi. Esperar em Deus é confiar nele. É exatamente isso que Davi faz. O verso 1 e o verso 2 vai dizer isso, em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem a minha vitória, somente ele é a minha rocha, a minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Hoje em dia, o que mais a gente tem passado, por causa de todos esses problemas que nós estamos vivendo, nós temos, na verdade, eu acredito que a gente tem dois extremos. Ou a gente se tranca dentro de um quarto, cobre a cabeça e a gente não quer ver ninguém. Ou então a gente tem o tal da síndrome do pensamento acelerado. Eu gosto, Augusto Cury fala muito sobre isso. O que é isso? A gente começa a achar que no meio da dificuldade que a gente está vivendo, a gente precisa fazer alguma coisa instantaneamente para resolver aquilo que a gente está passando. Esse estresse que muitas vezes nós estamos passando, que a dificuldade, que o problema, e seja qual for o seu, algumas pessoas hoje pode ser que seja uma dor de cabeça. Eu particularmente, eu sei o que é isso. O pastor Eliel tinha muito problema com enxaqueca. E eu já falei algumas vezes aqui, um dia a gente foi lá, na época que o Luzia atendia, pronto atendimento. Hoje em dia nem atende, você vai lá e ele não atende não. Você tem que ir para o UPA. Mas eu lembro que a gente ia lá e tem épocas que a gente já não tinha o que comer. E ela com dor. Aí a gente ia para o hospital. Eu acho que era até uma forma de tempo passar. Aí chegava lá e um dia a gente passou lá na portaria e falou assim, dá para você saber quantas vezes ela passou aqui este ano? E o médico e o atendente falou assim, ela foi 33 vezes aqui no pronto atendimento do Luzia. 33 vezes. Durante um ano dá 3 vezes por mês. Você consegue entender isso? Mais ou menos 3 vezes. E era uma dor de cabeça. E às vezes essa dor de cabeça, que para algumas pessoas, por exemplo, para mim, dor de cabeça é tranquilo. Várias vezes eu falo, estou com dor de cabeça. Ela falou, toma um remédio. Eu falei, não, vou esperar que ela vai passar. Mas para algumas pessoas, a dor de cabeça, ela te traz um incômodo tão grande que a gente quer fazer alguma coisa e a gente começa
a tomar algumas decisões, a gente começa a fazer algumas coisas, a gente começa a falar algumas coisas que não era para a gente falar. A gente começa a entrar nesse momento e a gente acha que precisa fazer. A gente precisa tomar uma atitude. Eu não sei qual que é o teu problema hoje, eu não sei qual que é a tua dificuldade, eu não sei o que tem te abalado hoje, nessa noite, ou por esses dias. Mas é hora de você confiar em Deus. É hora de você entregar essa situação aí nas mãos do Senhor. E hoje, quando eu meditava nessa palavra, eu me lembrei, e a gente, esses dias, eu acho que foi aqui no estudo, a gente falava sobre isso. Momento de estresse na Bíblia. Os discípulos estão no monte com Jesus, e aí chega um camarada, dá um beijo nele e trai ele e entrega ele na mão dos seus algozes. O que Pedro faz? A Bíblia diz que ele pega uma faca, vai para cima daquele homem e corta a orelha. Você começa a entender que um momento de estresse, de dificuldade, de luta, de ameaça, um momento que tenta te sufocar, te colocar para baixo, um momento de luta, pode fazer na tua vida, tomar as atitudes que na verdade não eram para ser tomadas, e a gente entende na Bíblia, e é interessante que tem essa passagem nos 4 evangelhos, está em Mateus capítulo 26, em Marcos capítulo 14, em Lucas 22 e em João 18. A Bíblia diz que em todas, ou melhor, em todas essas passagens, Jesus não aceita a atitude de Pedro. E muitas vezes, no meio dessa luta que a gente está vivendo, desse problema que a gente está vivendo, desse momento de estresse que a gente está vivendo, nós muitas vezes estamos tomando atitude que Deus nem quer que a gente tome. Estou com um problema financeiro, vou sair pegar dinheiro na mão dos outros. Meu irmão, isso não vai resolver o problema. Não vai. Então como que eu resolvo? Comece a organizar a tua vida, por exemplo. Comece a organizar a tua vida. Tem muita gente hoje endividada que o problema não é dinheiro. O problema é a organização. O problema é você sentar, colocar na ponta do lápis e saber aquilo que hoje você pode e o que você não pode fazer. O que é momento e o que não é momento. Aonde você pode ir e aonde você não pode ir. Não é, você não resolve um problema com outro problema, com outra dificuldade. Então é nesse momento de estresse, de dificuldade, de luta que você está passando, é hora de confiar em Deus, é hora de pedir estratégia para Ele, é hora de você falar: Deus, para onde eu vou? Qual que é a minha situação? Isaías 41, põe para mim, Mate. Olha o que Isaías vai dizer. Isaías 41, a partir do verso 29. Mate vai colocar ali para nós, eu não vou nem abrir. Espera aí, Mate. Então, marquei errado aqui. Mate, por favor. Isaías. Olha o que a Bíblia diz. Dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum. Muitas vezes é assim que a gente se sente no momento de luta e de problema e de estresse. Quando a gente fala do síndrome do pensamento acelerado, uma das coisas, um dos sintomas do síndrome do pensamento acelerado é o cansaço. Sabe por quê? Porque você não consegue dormir. Sabe quando você acorda de manhã cedo, você acorda cansado? A noite não sustentou, como dizem um leigo como eu, porque o sono é reparador. E quando a gente está em um pico muito grande de estresse, muita dificuldade, o cérebro não para, ele fica
A gente dorme e acorda cansado, mas a Bíblia está dizendo que Ele dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. O verso 30 diz assim: os jovens se cansam e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas o 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esperar no Senhor. Qual que é a atitude? O que eu preciso fazer? Qual que é a organização? Qual que é o passo que eu tenho que dar? Toda vez que eu penso nisso, eu me lembro do povo que saiu do Egito e foi para o deserto. Que a Bíblia diz que eles eram guiados por uma nuvem e guiados por uma coluna de fogo. E a Bíblia diz que eles só andavam quando aquela nuvem andava e quando aquela coluna de fogo andava. Você consegue entender isso? Hoje é tempo de andarmos segundo aquela coluna que está nos guiando, chamado Cristo, chamado Espírito Santo. A atitude que precisamos tomar tem que ser baseada nisso. Nós não podemos sair e tentar resolver a nossa vida se Deus não deu ordem. Até hoje o que eu tenho tentado, não vou falar até hoje, mas por muito tempo na minha vida, tudo que eu tentei foi resolver a minha vida. E eu só consigo entender que eu não consigo. Até hoje as minhas respostas foram: eu não consigo resolver a minha vida. Até porque se eu conseguisse resolver, eu não estaria aqui. E muitas vezes nós estamos aqui, mesmo assim, tentando resolver as nossas vidas. E nós não vamos dar conta. A gente precisa esperar no Senhor. Porque aqueles que esperam vão renovar a força. Eles vão subir com asas como águia. Vão correr e não vai cansar. Caminharão e não fadigarão. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Filipenses capítulo 4, o verso 6 e 7, eu vou ler, não precisa nem abrir, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha aqui, você está com problema? Vai orar. Vai entregar essa dificuldade na mão do Senhor. Qual que é o teu problema? Qual que é a tua luta? Às vezes você vai orar e aí sim Deus vai colocar uma pessoa na tua presença que ela vai poder te ajudar, mas não é você procurando que vai resolver situações nenhuma. Não é você tentando resolver situações da tua vida que vai conseguir resolver isso, não. Ele está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E o verso 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você sabe o que é a paz que excede todo entendimento? O mundo está caindo na minha cabeça. Mas eu não quero nem saber. Sabe por quê? Porque a minha vida está na mão do Senhor. Mas o problema, mas o sono. A paz que excede todo o entendimento. As pessoas vão olhar para mim e para você, vai dizer assim: você não está preocupado com isso? Eu falei: não, minha vida está na mão de Deus. Você está entendendo que foi isso que Davi faz quando ele fala: eu esperei no Senhor, eu espero no Senhor? Quando queriam matar, quando queriam apedrejar, quando falaram mal, ele falou: não mexe, deixa aí. Deus vai recompensar essa maldição em bênção na minha vida. Pronto, acabou. Ele está dizendo: a paz que excede todo entendimento está sobre a minha vida. É isso que Deus quer trazer sobre você hoje, nessa noite. A paz que excede todo entendimento, meu irmão. A paz que excede todo entendimento. A segunda coisa que eu entendo aqui, para a gente encerrar, a gente podia até continuar, mas vamos lá. O verso 3 e o verso 4 daquele Salmo 62, quando você lê, se você quiser abrir ele, abra lá de novo. Salmo 62. Ele pode ser meio contraditório. Porque no meio disso, parece que Davi faz uma lamentação. Olha o que ele diz. Salmo 62. O verso 3 e o verso 4 vai dizer:
Até quando maquinareis o mal contra um homem? Ele começa a falar da dificuldade dele. Ele fala assim, ó, vocês, eu estou parecendo, se você olhar na NVI, ele vai dizer assim, eu estou parecendo um muro que está caindo, e vocês só estão querendo terminar de derrubar um muro. Põe aí, põe na NVI, Mate, o 3, 63. Até quando vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Gente, é assim que muitas vezes a gente se sente, né? Mas eu já estou quase caindo, mas ainda tem gente querendo derrubar. Pode colocar o 4, por favor, Marte. Todo o propósito dele é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se dedicam com mentira, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Quando você lê esse versículo, parece que Davi está lamentando. Parece uma lamentação, sim ou não? Eu estou como uma cerca, prestes a cair. Sabe aquele... Estou igual aquele, sabe? Prego na areia. Prego na areia não fica firme. É assim que Davi... E quando você olha essa palavra, quando você olha isso, parece uma palavra de lamento. É como se Davi dissesse assim, lamento dizer, tá vendo? Pobre de mim, coitado de mim, eu não mereço isso. Não tem que ser, não tem o que fazer. Todos estão contra mim. Eu não vou lutar, está tudo acabado. Quando você olha isso, parece que Davi está dizendo isso. Volta o 3, Mate. Até quando vocês atacarão um homem um homem que está como um muro inclinado, com uma cerca prestes a cair? É como se Davi falasse assim, gente, eu não aguento mais não, estou mais para lá do que para cá, não tem mais o que fazer, eu estou morto. Só que eu sempre gosto de falar que você precisa ler a Bíblia dentro de um contexto. Porque um texto, fora do contexto, é pretexto. Sexta-feira eu dizia isso daqui. Pessoas hoje elas pegam as maiores seitas que existem, elas saíram da Bíblia. Gente, eles acham básico uma Bíblia. Talvez você possa ler esse versículo e dizer assim, eu estou igual o Davi, ó, estou querendo morrer. Não aguento mais nada. Estou para lá de Bagdá e eu não sei nem onde é Bagdá. Mas quando você olha o contexto todo, a gente não vê isso. O que eu entendo aqui é que Davi olha o problema que ele está passando de frente. Sim, ele fala assim, eu estou mesmo bem fraquinho. Eu não estou podendo nada. Eu estou aqui e não aguento muita coisa. Mas para mim aqui Davi está reconhecendo o problema dele. Davi aqui, ele está olhando o problema de frente. Eu estou numa luta, eu estou numa tempestade. Eu estou realmente igual um muro caindo. Eu estou nessa situação. Ele reconhece o problema. Ele não faz de conta, não, tá, tudo bem, vamos caminhando aí. Não. Ele não fechou os olhos para a sua crise. Ele nem enterrou o coração numa amargura, ele nem pontua, mas ele pontua e dá nomes às dificuldades que ele está passando. Ele pontua e dá nome, ele falou assim, ó, eu estou igual um muro caindo. Eu estou fraco. Ó, eu estou numa situação difícil. Mas quando você olha a estrutura do Salmo, é como se ele abrisse um aspas. Põe de novo, Mate, o verso 1 e o verso 2. Por isso que é importante, a gente leu até o 6, ele diz, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. 2, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Aí chega o 3 e o 4, que a gente leu,
Até quando vocês atacarão um homem que está com como um muro inclinado, com uma cerca prestes a cair? 4. Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. E tem uma pausa. Mas aí no 5 ele diz o quê? Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele veio a minha. 6. Somente Ele é e a minha torre alta. Gente, ele repete exatamente o que ele diz no verso 1 e no verso 2. Você está entendendo que é como se fosse um aspas que ele abre? Ele está dizendo, o Senhor é a minha fortaleza, a minha alma está nele, nele eu não serei abalado. Ó, eu estou igual um muro tombando, todo mundo está em cima de mim querendo me derrubar, mas eu confio em Deus. Ele olha para dentro dele e diz assim, eu estou fraquinho. Por isso que é a importância de você não tomar atitude sem a orientação de Deus. Por isso que é a importância de você olhar o problema de frente e dizer assim, eu estou nessa situação mesmo. Não tentar jogar a sujeira para debaixo do... O grande problema do ser humano é isso. Eu vi essa semana um videozinho do Cláudio Duarte. E aí ele estava falando que um dia na igreja que ele estava pastoreando, chegou uma irmã e falou assim, vem cá, pastor, vai embora dessa igreja. O que acontece? Essa igreja só tem fofoqueiro, pastor. É mesmo, irmão? Por quê? Porque tem uma irmã aí que está falando a respeito do meu marido. Hã? Ah lá, você já viu, né? Eu vi hoje. Quem já viu esse vídeo? Aí ele fala assim, mas irmã, eu estou sabendo desse negócio mesmo, que seu marido não... Aí ela fala, então pastor, como o povo é fofoqueiro? Ela falou, mas eu queria saber quem contou isso para ela. Aí ela falou assim, não, mãe, quem contou não é fofoqueiro não. Você está entendendo que muitas vezes nós não conseguimos admitir o nosso problema? A gente não admite. E o salmista ali, ele está dizendo, gente, eu estou igual um muro caindo. Eu estou fraco. Olha, eu estou devagar. Eu não estou aguentando. Um sopro vai me derrubar. Esse povo armou, esse povo, mas ele está dizendo o quê? Ele está falando assim, ó, eu, das minhas forças, eu não tenho condição, porque é grande o problema que eu estou vivendo. Quando você está passando por um problema, a primeira coisa que você tem que identificar é o problema. Você tem que identificar a tua dificuldade, a luta que você está passando. Porque enquanto você não admitir isso, enquanto você não entender isso, meu irmão, não vai ter solução. E Davi entende isso, e é por isso que volta para mim no 5, Mate, por favor. Por isso que no 5 ele fala, ó, eu estou assim, o muro está caindo, a cerca está quase no chão, eu não tenho força, o povo está mentindo no meu nome, mas aqui ó, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. E o 6, eu quero que você guarde isso, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Engraçado que ele fala, eu estou igual uma cerca caindo, mas o Senhor é a minha torre. Acabou, a cerca está caindo, mas o Senhor que cuida da minha vida é uma torre alta. O meu muro está sem base, mas Ele é a minha rocha. É isso que a gente precisa fazer, a gente precisa olhar de frente. Ele não foge do problema, ele encara a dificuldade, ele leva isso a Deus. Você começa a entender que a alimentação não era alimentação, na verdade era oração, e dizendo, Deus, ó, a minha situação é essa. Eu estou fraquinho, mas ó, é no Senhor que eu espero. Ele olha o problema de frente e entrega a Deus. Davi, ele acha alívio para a pressão e para o estresse. Quando ele não nega a dificuldade. Ele enfrenta
tudo aquilo de frente dependendo da graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, eu errei, eu falhei, eu chutei o balde, eu pus a mão de nada para mexer, eu gastei mais do que eu ganho, mas que a sua graça esteja sobre a minha vida. É isso que Davi está fazendo. Eu acho interessante, para a gente encerrar, Jeremias capítulo 17. O diácono quiser vir, pode vir aqui, trazer a ceia. Jeremias 17 diz assim, a partir do verso 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. 7. Ele será como um arbusto no deserto. Na minha versão, ele fala interessante aqui, algumas versões diferentes. Jeremias 17. Obrigado. O verso 6 na minha versão diz assim: porque será como a tamargueira no deserto. Ele não fala como um arbusto. Tamargueira no deserto. E não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitada. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. A tamargueira, eu fui ver, eu achei interessante. O que é a tamargueira? Sabe, menina? É uma planta que dá no deserto, e ela é desejada por quem está no deserto. Por quê? Porque ela tem o poder de, no meio do deserto, ela se manter firme, lugar seco, árido, sem água. E diz que essa planta, ela dá um fruto. Ela dá um fruto. E esse fruto é desejado, porque quem está no deserto quer comer. Pastor, mas isso é legal. É bom, irmão. O camarada consegue, no deserto, dar um fruto. Só que se a gente olhar para um outro lado, em um outro ângulo, como diz o Marco, em outro prisma, é uma árvore solitária. E quando a gente não confia em Deus, a gente começa a ficar solitário. E a gente começa a dar fruto e não tem nem para quem dar fruto, porque no meio do deserto é muito pouco. É mais fácil você comer um fruto num lugar, assim como a gente leu o verso 8, ou como a gente leu o verso 6. É lógico que é assim no verso 8. Porque no verso 6 só vai se aproximar de você realmente quem está em muita dificuldade. E o que Deus está querendo de você é isso. Que você seja uma árvore que dê muitos frutos e para muitas pessoas. Deus quer que você seja como foi Davi, que trouxe um crescimento absurdo para aquela nação, que fez com que aquele povo buscasse a Deus novamente, que fez com que aquele povo se aproximasse do Senhor, que trouxe respeito, dignidade àquele povo. É isso que Deus está querendo, e muitas vezes, no meio dessa dificuldade, nós entramos num casulo, numa ilha, nos isolamos. Ah, mas eu estou dando fruto. Para quem? Fala para mim. Para quem? Para quem você está dando fruto? A Bíblia está dizendo: maldito é o homem que confia no homem e faz do braço da carne, e faz da carne o seu braço, e aparta-te o seu coração do Senhor. Você começa a ficar sozinho. Ninguém te procura. Ninguém está próximo, você começa a ficar isolado. Deus não quer isso de você. Deus quer que você aqui, no meio do aprisco,
dando fruto, abençoando a vida de pessoas. Deus não quer que você fique sozinho, isolado, trancado, trancafiado, passando por vários pensamentos. Não é isso que Deus tem para você, não. Deus quer que você seja essa árvore do verso 8, porque será como a árvore plantada junto às águas. É a mesma árvore que fala, acho que no Salmo 1, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O que é o calor na minha vida e na tua vida? A dificuldade, a luta. Porque mesmo no meio da dificuldade, você vai ficar com as suas folhas verdes. E no ano da sequidão, não se preocupa, porque você não deixa de dar fruto. As pessoas vão procurar, as pessoas vão atrás de você. Que hoje, nessa noite, em meio a essa luta que nós todos, e todos nós estamos passando luta, eu também tenho os meus questionamentos, as minhas dificuldades. Sexta-feira eu dizia isso aqui no estudo. Falei, gente, é difícil o relacionamento interpessoal, é difícil. Acho que a coisa mais difícil é o relacionamento interpessoal. Porque dentro de um casamento, que eu dizia isso sexta-feira, de um casamento que a gente escolheu estar junto, nós temos dificuldade. Você imagina numa igreja igual essa, que você não conhece ninguém, ou poucas pessoas. Aí você olha para aquele e fala, nossa, aquela pessoa, ela não está nem prestando atenção no culto. Aí o outro, olha o outro, que não sei o quê. E a gente começa, falei, gente, o relacionamento interpessoal é muito complicado. Ele é tão complicado, porque são pessoas diferentes. E eu dizia, e a gente não consegue entender, porque nós, com o Danilo mesmo tem dificuldade. Começa a olhar para dentro de você, olha o tanto de coisa que precisa resolver dentro de você. Aí você quer resolver a vida do outro. E aí a gente está cheio de questionamentos aqui dentro, e a gente está tentando resolver a vida dos outros. Deus está falando comigo e com você hoje nessa noite. Entrega a tua dificuldade. Mateus 11, 28 diz assim: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a você. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus hoje está nos fazendo um convite para essa ceia, para a gente entregar toda essa dificuldade que a gente está passando na mão dele. E eu não sei o que você está passando, Deus sabe. Eu não sei qual que é as atitudes que você tem tomado, mas Deus sabe. E Ele está falando contigo hoje nessa noite. Chegou a hora de você tomar uma decisão em relação a tudo isso que você está passando, porque Deus não tem isso para você. Sei que mesmo sem entender, eu te convido, você que está aqui hoje, ficar sobre os seus pés. Se você desejar, só você que pode. No teu coração, me amar a ti. Você que me assiste, Deus abençoe a tua vida. Recebe essa palavra no teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega o teu caminho a Deus, porque Ele te conhece e Ele muda a tua história hoje nessa noite. Recebe em nome de Jesus. Deus abençoe.